que a palavra de Deus está dizendo. Marcos, capítulo de número 2, para o culto do amigo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, só para ver se a versão dos irmãos estão igual a minha. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Versículo de número 5. Quem está com o irmão aí, diga amém? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Uma pergunta, né? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar os pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! E o último versículo: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você pode sentar no seu lugar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E essa é uma palavra tão gloriosa, tão maravilhosa. Você prestou atenção na narrativa? Vai falar que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. E vai dizer a palavra de Deus que Jesus Cristo ele entra numa casa, e tamanha multidão foi próximo de Jesus, que a casa ficou lotada. Ninguém podia, irmã Aninha, entrar naquela casa. E nós acabamos de ler 4 homens, ou melhor, quero substituir, 4 amigos, levando um paralítico no seu leito. O leito é como se fosse uma cama, um lugar onde estava o paralítico. Diz que eles levaram ao encontro de Jesus porque eles queriam a cura do seu amigo. Mas eles não encontraram lugar para entrar. Tentaram pela porta e não encontraram lugar. Conjecturando aqui, talvez eles procuraram entrar pela janela, mas não encontraram lugar. Até que um deles teve uma ideia. Olhou para cima e viu um eirado, que é o telhado. E eles falaram: é por ali mesmo que nós vamos levar o nosso amigo. E diz a palavra de Deus que eles abrem o telhado e desce aquele paralítico até o lugar que está Jesus. Jesus, vendo a fé, diz: filho, os teus pecados são perdoados. E tinha um povo lá que não gostou muito do que Jesus falou, porque falaram: quem é esse para perdoar os pecados? Porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus Cristo conhecia o coração deles. Jesus conhece o teu coração. E Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer: filho, perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? E Jesus vai concluir: mas para vocês saberem que eu tenho toda a autoridade na terra, Jesus Cristo liberou a palavra de vitória.
Robson. E andou. E a palavra não diz, mas conjecturando, acredito que esse homem, quando viu os amigos dele, ele falou: valeu a pena. Aleluia! Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, Pedro, não sei se tem alguém para receber, a tua vida nesse lugar vale a pena. Vai valer a pena a tua vida nesse lugar. Aquele homem saiu transformado, Pai. E você também vai sair transformado nesse lugar. Você está com a sua Bíblia aberta aí nessa noite? Agora a gente vai entrar na palavra, meu irmão. É agora que eu entro na palavra. E aqui no texto eu vejo características de um amigo. Quem tem amigo aqui da glória a Deus? Alegria, né? Eu também tenho muitos amigos na igreja, no trabalho, na minha vida. E aqui a gente vê características do amigo de verdade. Se você quer saber se a pessoa é sua amiga ou não, você tem que olhar para a palavra de Deus. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz o versículo de número 3. Eu fico toda hora olhando assim, ó, porque eu fico procurando o Data Show, né? A gente tem uns versículos, né, no Data Show. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nessa igreja o Data Show também vai chegar. Anota esse dia aí. O Data Show também vai chegar. Mas enquanto não chegou, olha aí no versículo de número 3, como a irmã falou ali, da glória a Deus mesmo. Olha só o que diz na verdade o versículo de número 2. Muitos foram para aquele lugar onde Jesus estava. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo podiam se juntar, porque o lugar estava lotado. E o que Jesus Cristo fazia? Anunciava a palavra de Deus. Aleluia! Jesus anunciava a palavra de Deus, porque aonde Jesus está, coisa boa acontece. Aleluia! Você quer ouvir uma boa notícia nessa noite? Jesus Cristo está aqui neste lugar. Então coisa boa vai acontecer na sua vida. Jesus Cristo anunciava a palavra de Deus, porque se tem palavra tem renovo. Se tem palavra tem libertação. Se tem palavra tem cura. Se tem palavra tem avivamento. Se tem palavra tem vitória. E a palavra de Deus está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 3. Vamos lá para o versículo 3. Se você quisesse até, se você fala assim com o irmão Ailson, eu sempre gosto de trazer uma caneta para anotar, né? Para não passar nada. Olha a minha canetinha aqui, ó. Você gosta de fazer uma caneta para anotar alguma coisa, um versículo? Crie esse hábito também. Olha só o que diz o versículo de número 3. Quem está com o irmão Ailson, diga amém. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então diz a palavra de Deus que Jesus está naquela casa que está lotada, igual o culto aqui que está lotado. Talvez a minha irmã Áurea, que estava organizando o culto, né, ela estava na expectativa pensando, né? Quem será que vai vir? Será que vai vir 3, 4, 5 pessoas? Mas olha que linda, a casa de Deus cheia para a glória do Senhor. E da mesma maneira, mas um grau muito maior, a casa estava muito lotada. E vai dizer a palavra de Deus que 4 amigos, 4 homens, se reuniram para levar um homem paralítico até Jesus. Porque a verdadeira amizade é aquela que te aproxima de Deus. Você tem amigos? Você tem amigas? Eu vejo 4 amigos aqui que viram o problema do irmão. E o que eles fizeram? Não foi falar mal do irmão, não foi apontar o irmão, mas foi ajudar o irmão. Porque o verdadeiro amigo é aquele amigo que te aproxima de Deus. Essa pessoa que está no seu trabalho, eu sou professor de escola pública, esse colega que está lá na tua sala de aula, ela te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Se ela te aproxima de Deus, você pode ter certeza que você está com uma boa
companhia. Eu vejo aqui 4 amigos que eles não perderam a oportunidade, Pai, e pegaram aquele amigo e se aproximou de Deus. Levou para próximo de Jesus. Palavra de Deus para você. Toma cuidado com as suas amizades. Toma cuidado com a pessoa que fala. Os jovens falam assim, né, Pedro? Que é meu fechamento. É isso que eu escuto na escola. Você vai analisar. É assim que eles falam, né? Você vai analisar. Essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Faça essa reflexão nessa noite. A pessoa nessa noite que está dentro da palavra é que te aproxima de Deus. Aleluia! Vamos inverter um pouco o quadro? Aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico até Jesus. Você é uma pessoa que leva Jesus até as outras pessoas? Silêncio. Você é uma pessoa que aproxima as pessoas de Deus. A boa notícia para você nessa noite é que assim como esses amigos foram usados para levar o paralítico até Jesus, Deus quer usar você também. Deus também quer te usar para levar pessoas a Cristo. Tem alguém nessa noite para levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. O Espírito Santo está falando que é através de você vai vir trazer pessoas para esse lugar. Ele quer te usar. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de uma frase aí que eu não sei de qual é o autor, mas eu posso falar que ela é certa. Existem pessoas que nunca leram uma Bíblia. Sabia? Tem gente que nunca leu uma Bíblia. A única Bíblia que ela vai ler é você. A única palavra de Deus que ela vai ter é você. Deus está falando aqui nessa noite. Na palavra eu usei 4 para levar uma. Nessa noite eu estou escolhendo é você mesmo para anunciar a palavra de Deus. Morilson, levar a palavra de Deus. Isso é coisa do pastor. Isso é coisa do obreiro. Isso é coisa do líder, da regente. Deus está falando. É com você mesmo. Aleluia! É o que eu estou colocando na sua boca. É o que eu estou colocando nas tuas mãos. E é através de você que muitas almas vão vir até este lugar. Aleluia, glória a Deus. Diga para essa pessoa aí, ó. É você mesmo que Deus quer usar. Aleluia, glória a Deus. Tá com a Bíblia aberta aí? Tá com a Bíblia aberta aí? Os irmãos já sabem, fechar a Bíblia com o irmão Ailson não dá certo. Olha só o que diz o versículo 3. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado. Quantos homens eram? 4 homens. Ainda falando do contexto de amigos, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? 4 homens. Não existe caminhada cristã sozinho, irmão. Não existe. Aqui eu vi 4 se juntando para uma obra. Aleluia! Você não entendeu? É Deus! Deus está falando nessa noite. Sozinho, você pode até tentar, mas eu estou levantando pessoas para te ajudar. Não existe caminhada sozinho. A gente vê com Jesus Cristo. Jesus Cristo não poderia ter feito a obra dele sozinho? Sim ou não, irmãos? Ele é o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, com poder e autoridade. Ele poderia ter feito a obra sozinho, mas eu vejo na palavra de Deus ele escolhendo 70 para a missão. Eu vejo na palavra de Deus, Pai, ele escolhendo 12. Dentro desses 12, ele tinha 3. E dentro desses 3, ele tinha o apóstolo amado. E depois desses 3, ele tem eu e tem você. Você é o escolhido de Deus. Mas não existe caminhada sozinho. E aqui você precisa ter um ministério. Você precisa, igual eu, igual os irmãos, ter um pastor.
Você precisa estar inserido em um grupo. Você precisa estar, o irmão do louvor já me conhece. Você precisa estar trabalhando em algo na obra de Deus. Porque sozinho, meu irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo 4 no mesmo propósito. Os 4 se juntaram e o milagre aconteceu. Também que eu não conheço, irmão Aurélio, também que eu não conheço a maioria dos irmãos, então eu posso falar sem medo, posso falar tranquilo pelo Espírito Santo. Sabe quando o milagre vai acontecer nesse lugar? Sabe quando as coisas vão dar certo aqui? Quando tiver unido. Misericórdia, olha, isso foi lá do outro lado para dar cajada aqui. Só vai ter milagre, só vai ter bênção nesse lugar quando tiver unido. Não é só para um fazer, mas é para todo mundo fazer. Vou parar com essa palavra, vocês estão gostando dessa palavra, não está muito salgada. Aleluia, glória a Deus. E ainda interessante, no versículo de número 3, 4 homens se juntaram, levaram o paralítico numa maca. Fico eu pensando, cada um segurou de um lado. Cada um segurou 2 na frente, 2 atrás. Talvez era no formato de um retângulo. Era no formato de um retângulo naquele meio. Cada um fez a sua. Diga para essa pessoa aí, faça a sua parte. Teve gente que não falou não, pai. Eu vou dar uma segunda oportunidade. Dói um pouquinho, né? Dói um pouquinho, né, Otto? Né, Thalita? Mas diga para essa pessoa, faça a sua parte. Aleluia, glória a Deus. Cada um fez sua parte, Ricardo. Segurou cada um em uma ponta. Por quê, irmãos? Pergunta, por que, Ailson? Para não sobrecarregar o outro. Quando eu deixo de fazer a minha parte, eu sobrecarrego o Senhor Jesus está falando nessa noite, cada um faz a sua parte. O propósito é o mesmo. E vai ter milagre. Aleluia, glória a Deus. Está com a Bíblia aberta aí? Olha só o que diz o versículo de número 4. Olha o 4. Vamos ler o 4? Bom, isso gosto de explicar, é coisa de professor, Carol. É no ponto a ponto. Para não ter dúvida, olha o que diz o versículo 4. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. O que aconteceu, irmãos? Quando eles levaram o paralítico até a casa que Jesus estava, eles não conseguiram entrar até a porta, porque o lugar estava lotado. Imagina um lugar lotado aí na sua mente. Quem já pegou trem lá na Sé? Deixa eu ver. Quem já viu pelo menos pela televisão? Imagina a lotação. Agora você transfere aí na sua mente. Imagina uma lotação dentro de uma casa. Eles tentaram entrar pela porta, Robson, e não conseguiram. Não sei quantas portas tinham lá. Se tivesse 10 portas, será que eles tinham conseguido? Não, estava cheio. E diz aqui é conjectura do irmão Ailson. Talvez eles tentaram entrar pela janela. Quem já perdeu a chave e a única alternativa foi pular a janela aí? Você sabe do que eu estou falando, né? Lembra quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe trancavam a casa e eu voltava a jogar bola? Aí a casa trancada, o que eu fazia? Eu pulava a janela. Se eu perguntar aqui para os irmãos quem foi jovem que já pulou a janela para dar uma fugida à noite, ninguém vai levantar a mão. Pula essa parte, Ailson, igual a Carol falou, misericórdia, nunca fugi de casa. Já fugiu, Robson? Nunca? Aconteceu na outra igreja, aqui ninguém. Tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Tentaram entrar pela janela, não conseguiram. Aí eles olham o telhado, que é o eirado. E eles olharam aquele telhado e falaram, pensaram, um deles, nós vamos entrar é por ali mesmo. Nós vamos passar é por ali. E eles conseguiram, irmão? Sim ou não? Conseguiram ou não? Sim. Agora pensa comigo. Se na primeira dificuldade eles tivessem desistido,
Imagine se na primeira dificuldade eles estivessem desanimados. Eles não fizeram isso. Ah, está lotado, vou voltar para casa. Mas pelo contrário, eles insistiram. A palavra de Deus está falando para você aqui nessa noite: não desista do seu objetivo. O Espírito Santo está falando: você está tão perto da sua bênção, meu irmão, minha irmã, não desista. Eles não desanimaram, eles não voltaram para... Eles não fizeram isso, Robson. Ah, deixa para vir no outro dia. Ah, deixa para vir semana que vem. Vamos voltar para trás. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite: você não está autorizado a voltar para... Você não está autorizado e autorizado a voltar para trás. O Espírito Santo está falando: é daqui para frente. Na tua vida é daqui para frente. Na tua saúde é daqui para frente. Na tua família é daqui para frente. Na tua vida financeira o Espírito Santo está falando: é daqui para frente. E se você tem coragem, cutuca esse irmão e diga para ele: é daqui para frente. Você não está autorizado a recuar. Já foi falado nessa noite: você não está autorizado a sair. Insiste no teu milagre, que é neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Característica de um amigo. Está prestando atenção na palavra? Um amigo, ele não volta para trás. Aqueles 4 amigos não desistiram. Quer saber se a pessoa é amiga ou amiga tua? Ela não desiste de você. Ela insiste. Está com a Bíblia aberta aí? Olha no versículo 4 aí. Não podendo se aproximar, eles descobriram um eirado. Um eirado é como se fosse, irmãos, um telhado. É um telhado. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles entraram pelo telhado, irmão Robson. O que eu vejo? Esforço. Quer saber se essa amizade é de Deus ou não? Ela se esforça por você. Tem amigo de Deus aqui nessa noite? Tem amiga de Deus aqui nessa noite? Tem amigo de Deus? Dá um glória a Deus. Você é amigo de Deus? Você se esforça para esse Deus? Você é uma pessoa que se esforça para Deus? Ou você faz as coisas de qualquer jeito? Às vezes dá, mas você fala: é se der. Você é amigo de Deus? Qualidade de quem é amigo: esforço. E se a palavra está vindo aqui nessa noite, é que o Espírito Santo está falando: eu quero o esforço de mim e de você. Essa é a parte que ninguém dá glória a Deus, ó. Dá glória, irmão, dá glória. Deus quer ver esforço de você. Sabe por quê? Ele só cobra em quem ele vê potencial, irmão Antônio. Ele só cobra de quem ele vê potencial. Se Deus está cobrando de você esforço, é porque ele vê que você pode ir mais além. Aleluia, glória a Deus. Ainda no versículo de número 4, característica do amigo: ele não desiste. Segundo, ele se esforça. Terceira característica do amigo: ele tem uma estratégia. Diga: estratégia. Não conseguiram entrar pela porta para levar o amigo, nem pela janela, nem por buraco nenhum tinha. Mas pensaram, eles pensaram: nós vamos pelo telhado. Olha a estratégia que eles tiveram. Olha a ideia que eles tiveram. Não desistiram, entrando pelo telhado. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, mas o Espírito Santo está falando: eu estou dando uma estratégia para você. Você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, como vai ser? Deus,
segunda-feira o que vai acontecer, como eu vou fazer, como eu vou sair. O Espírito Santo está falando, eu estou te dando uma estratégia. Meu irmão, nesse negócio teu aí, Deus está te dando uma estratégia. Minha irmã, nesse teu casamento aí, Deus está te dando uma estratégia. Pai, mãe que está aqui nessa noite, para esse teu filho adolescente aí, Deus está te dando uma estratégia. Na tua saúde, Deus está te dando uma estratégia. Se você crê, levante a sua mão e diga, eu recebo. Deus está te dando uma estratégia. Diga para essa pessoa aí, Deus está te dando uma estratégia. Isso, Deus está te dando uma estratégia, Preto. Em nome do Senhor. Só isso? E qual foi a estratégia que eles tiveram? Entrar pelo... Você já viu alguém entrando pelo telhado? Você já viu? Você está almoçando, você está jantando, aí você está lá com a sua família. Eu nunca. Alguém já viu? Se já aconteceu, é um fato, né? Já aconteceu, pai, com a gente pequeno, alguém entrar pelo... Quando era de dedo? Ninguém nunca viu. Alguém já viu? Já entrou, Ricardo? Alguém na sua casa viu? Entrando pelo telhado? Mas olha a estratégia que eles tiveram. Entrar pelo... Uma estratégia inédita. Sabe o que Deus está falando para você? A estratégia que eu estou te dando, ninguém nunca viu. Aleluia! Deus está te dando uma estratégia que Ele não deu para ninguém, Ricardo, nessa noite. Deus está te dando uma saída que Ele não mostrou para ninguém. O Espírito Santo está falando, o que eu estou fazendo na tua vida é algo novo, diferente, que ninguém nunca viu. Tem alguém para levantar a mão e receber essa bênção? E sabe qual que é o melhor? Você vai testemunhar a estratégia que Deus está te dando. Você vai testemunhar aqui nesse altar. Você vai falar, pastor Jair, Deus me deu uma estratégia. Não precisa nem falar que foi o dia que o Maurício nos pregou. Não tenho essa vaidade. Mas você vai testemunhar a estratégia que Deus vai te dar. Deus está falando com alguém. Você está pensando que eu vou fazer de um jeito? Eu vou fazer de um jeito totalmente diferente na sua vida. Versículo de número 5. Olha o que diz aqui, ó. Versículo de 5. Aqueles amigos pegaram. Subiram no telhado, aqueles amigos. E desceram o amigo dele, paralítico. Desceram até onde Jesus estava. E olha que lindo que diz o versículo de número 5. Está com a Bíblia aberta aí? Olha só. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé. Será que Jesus consegue ver fé aqui nessa noite? Aleluia a Deus! Para poder dizer glória a Deus, eu acho que você cansou. Você já quer comer pouco, cara. Faz de conta que eu não perguntei, viu? Faz de conta que eu não perguntei. Volta tudo, Pai. Será que Jesus Cristo encontra fé aqui nesse... Olha aí, Jesus, tem fé. E Jesus falou, filho, os seus pecados são perdoados. E essa palavra é uma palavra profética nessa noite. Alguém entrou nesse lugar com consciência pesada. Sabe o que Jesus está falando para você? Por essa palavra, filho, filha, os teus pecados são perdoados. Aleluia! Aleluia! Bom, Ailson, eu tenho um pecado grandão. Não sei nem se tem tamanho pecado. Mas meu pecado é tão grande. Você não sabe, meu marido não sabe, minha mulher não sabe, meus pais não sabem. Meu pecado é um pecado grande. Você tem pecado grande? Eu quero apresentar para você um Deus que é maior do que tudo isso. Aleluia! O Espírito Santo está falando, quando você olhar para o teu pecado, olha para o tamanho do teu Deus, que Ele é poderoso para te perdoar. Aleluia, glória a Deus. E o lindo aqui, já estou caminhando para o final. O lindo é que aqui a partir do versículo 5, Jesus Cristo vai falar, filho, seus pecados são perdoados.
E vai dizer a palavra de Deus que quem estava lá no meio criticou. Quem estava lá no meio não gostou. Você está preparado para a crítica? Você está preparado para as pessoas falar mal de você? Você está preparado para as pessoas criticar? Palavra de Deus para você. Não dê ouvido para as críticas, mas olha para Jesus. Se você não lembrar de nada que eu pregar nessa noite, lembra disso. Olha para Jesus. E aqui no versículo de número 5, a gente vê o que? Jesus perdoando os pecados desse paralítico. E no versículo 11 e 12, Jesus Cristo, ele abençoa e cura aquele paralítico. Preste atenção, no 5, ele começa a obra. No 12, ele termina a obra. E o Espírito Santo está falando nessa noite. Para algumas pessoas nessa noite, eu estou começando uma obra na tua vida. Mas tem um outro grupo, Pai, que o Espírito Santo está falando. Eu estou acabando também, finalizando a obra na tua vida. O Espírito Santo está falando. Não vai ficar pela metade. Não vai ficar mal acabado. Não vai parar. Mas Jesus está falando que ele vai completar a obra na tua vida. Aquele homem levantou, tomou o leito dele, levantou, e aqui é conjectura do irmão Ailson. Quando aquele paralítico, ou ex-paralítico, ele viu os 4 amigos dele, imagine a alegria que não foi. Imagina, os amigos falaram, valeu a pena. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que vai valer a pena. Tá tudo bem, irmão? Eu estou gritando demais já, né? Eu diminuí o som. Diga para essa pessoa, vai valer a pena. Diga com fé, vai valer a pena. Aleluia, glória a Deus. Eles voltaram para casa e foram abençoados. Meu irmão, minha irmã, a minha e a tua missão é levar as pessoas a Cristo. O verdadeiro amigo é aquele que leva pessoas a Cristo. Essa é a nossa missão, de levar. A missão de abençoar e de curar é de Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Faça a sua parte, porque a dele ele é fiel para cumprir. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quando eu sou amigo de Deus? Quando que eu sou amigo de Jesus? A palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 14. Diz assim: vocês são meus amigos quando faz o que eu mando. Quando eu sou amigo de Jesus? Quando eu faço aquilo que Jesus manda. E é importante, senão a palavra não vai ficar completa. E eu não vou levar nada para casa, porque depois quem paga o preço sou eu. E eu estou pagando muito preço, né, Thalita? Então eu não vou pagar preço não. Se eu tenho um amigo, significa que eu tenho um opositor, que é o inimigo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vai dizer que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. A palavra de Deus fala que você tem um inimigo que está ao seu derredor. O que é o derredor, irmãos? O que é o derredor, pai? Além do arredor. Por que ele não está ao seu redor? Ele está ao seu derredor. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Ao seu redor estão os anjos de Deus. Tiago capítulo de número 4, versículo 4. Palavra para finalizar. A palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Se eu sou amigo de Deus, eu tenho que ser amigo do mundo. O mundo, quando eu falo, não são pessoas, é um sistema. O sistema, ele está contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é o mundo. Mas nessa noite só tem irmãos aqui, pessoas de Deus. Não tem? Dá um glória aí. Você entendeu essa palavra? Falou contigo nessa noite? Essa palavra falou com você? Hoje é o culto do amigo. 4 amigos levaram seu amigo a Jesus e foram abençoados. A bênção é tanto para aquele que foi curado, como para aqueles que levaram o seu amigo. Feche os seus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, eu estou entregando essa palavra para os teus filhos e para as tuas filhas, Pai. Senhor, hoje é o culto do amigo. A tua palavra diz, Pai, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor, abençoa esse ministério, Pai, a igreja missionária. Abençoa todos os ministérios da terra. Que o Senhor possa dar unidade para o teu povo. Que o Senhor possa dar união para os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, nessa noite, Pai, o nosso grande amigo é o Senhor Jesus. Então nessa noite eu te peço, cuida de nós, Pai. Segura nas nossas mãos. Não nos deixa cair. Abençoa esse irmão. Abençoa essa irmã. Abençoa esse jovem, Pai, que está aqui orando e falando com o Senhor. Senhor, Tu é o amigo que não falha. A Tua palavra diz que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, que pela unção dessa palavra, pela unção desse culto, o Teu povo venha sair em posse de bênçãos deste lugar. Tudo isso, Pai, eu te peço, crendo que o Senhor tem ouvido. E assim como eu tenho sempre orado, Pai, que por causa dessa palavra, dessa semente, o Teu povo venha colher, Pai, frutos de 30, 60 e 100 por um, para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor. E toda a igreja disse: amém. Dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor Jesus.